Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, pelo menos por enquanto, não vamos ter as aulas presenciais na igreja, estamos cumprindo a determinação, dos nossos governantes, mas a igreja não para, irmãos? A igreja continua trabalhando e acredito que esse é um grande aprendizado para nós, fazer a igreja, corpo de Cristo, continuar ativo. Deus nos deu graça, nos deu sabedoria, entendimento, recursos para continuar seguindo com a obra. Então aqui estamos nós, cada um nas suas casas, mas usando os recursos e a tecnologia para continuar fazendo a obra de Deus aqui nessa terra. Nesse trimestre, irmãos, nós vamos estudar sobre dons espirituais e ministeriais. Um tema bastante importante. Ele acaba sendo uma consequência direta da lição do primeiro trimestre sobre pentecostalismo, Ele agora aborda especificamente os dons espirituais. Então, nesse segundo trimestre, nós vamos estudar sobre Deus deu dons aos homens, Deus deu dons aos homens. Isso é quase um trava-língua, irmãos. O propósito dos dons espirituais. E aí nós vamos aprender um pouco melhor sobre alguns dons, porque isso causa ainda muita dúvida dentro da igreja, irmãos? O que é, o que não é. Dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor, o ministério de mestre, doutor, presbítero, bispo ou ancião, o diaconato e a multiforme sabedoria de Deus. Todos esses dons vêm de Deus, são dados por Deus, mas a gente nunca pode esquecer de que o propósito principal deles é a edificação da igreja, é o crescimento do corpo de Cristo, nunca o crescimento do ser humano. Hoje eu vou fazer uma síntese, das duas primeiras lições. Como na semana passada nós não tivemos, esperava que hoje nós pudéssemos ter a lição, mas não foi a vontade de Deus assim. Mas vou começar falando então sobre os dons que Deus deu aos homens. Nessa primeira lição, a leitura bíblica, para você acompanhar aí juntamente na sua Bíblia, está em Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 11, e a segunda parte dessa lição está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7, que diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 7, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O textuário dessa primeira lição está em Efésios capítulo 4, versículo 8, que diz, pelo que diz, subindo ao alto
levou cativo o cativeiro e Deus deu dons aos homens. A verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscar. Então, irmãos, o primeiro ponto que nós vamos estudar aqui é sobre os dons na Bíblia. Para começar, lá no Antigo Testamento, não havia a manifestação clara e constante desses dons. O que havia eram alguns lampejos, né? Vamos chamar assim, como a revista traz, alguns vislumbres dos dons divinos, concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e algumas outras pessoas. Mas esses dons não estavam acessíveis a todo o povo de Deus lá da Antiga Aliança. O que isso significa? Se as pessoas buscassem, elas não receberiam, porque esses dons ainda não estavam acessíveis a ela. E também não havia um ensinamento, um incentivo, como nós temos hoje na Nova Aliança, na Igreja Contemporânea, de busca pelos dons espirituais. Não era a orientação de Deus, não era o tempo de Deus, por isso também não havia uma determinação, uma orientação de Deus para que o povo buscasse os dons espirituais. A palavra usada lá no Antigo Testamento era a palavra que eles usavam para dom era natão, que significava dar. Isso diz muito, irmão, sobre os dons espirituais. E é um questionamento que nós vamos fazer ao longo dessas duas lições. Qual é o propósito dos dons espirituais? Eu, e tenho certeza que os irmãos também já viram, muitas pessoas se gloriarem, ou até mesmo admirarem, para não dizer idolatrarem outras pessoas, porque elas têm dons espirituais, como se o fato de ter um dom te colocasse num outro patamar, te tornasse uma pessoa melhor do que as outras pelo fato de você ter um dom. Estou só aguardando. Nós temos nossa irmã Janete entrou aqui na reunião. Enquanto ela conecta, eu vou prosseguir. No Novo Testamento, irmãos, a palavra existem também várias palavras para expressar o significado de dom, mas uma delas é didome, que significa também dar. Paz do Senhor, irmã Janete, seja muito bem-vinda. Eu só fiz um resumo, começando lá pelo contexto do Antigo Testamento, do significado da palavra dom, e também falei que lá atrás, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, não havia manifestação clara dos dons, e sim alguns vislumbres dos dons divinos que eram concedidos a pessoas específicas. No Novo Testamento, como eu estava dizendo, a palavra didome é um verbo que representa dar, que significa dar, né? O significado da palavra didome é dar. Isso significa muita coisa para nós, irmãos. Significa que, primeiro, os dons são dados por Deus, mas eles têm um propósito, o propósito de edificação da igreja. Eu não posso e não devo me gloriar por ter recebido um dom, de maneira nenhuma, até porque o dom não vem de mim, né? Mas diferentemente da antiga aliança, na nova, os dons estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova. Olha só, os dons, irmãos, não são, vou reforçar sempre isso, não são para exaltação ou para colocar a pessoa que os tem num patamar diferente. Eles são para que, em nome de Jesus, a igreja promova a libertação dos cativos, ministre as curas aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Além disso, o Novo Testamento deixa muito claro que os crentes hoje têm acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. E por isso eles podem receber o dom do Espírito.
Além disso, os dons, né, vou sempre usar isso no plural, eles são uma dádiva para a igreja. Por quê? É, porque os dons, eles ajudam a igreja a caminhar melhor. E vamos pensar aqui, pensar numa maneira didática, né? Quando o apóstolo faz isso, ele faz de uma maneira didática, ele faz uma classificação didática disso, para deixar muito mais claro. Então, eu vou apresentar aqui para vocês as 3 listas que ele apresenta para fins didáticos. A primeira, todas elas estão no capítulo 12 de Coríntios. A primeira vai do versículo 8 até o versículo 10. Então, no versículo 8, ele diz assim, ó: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Sempre Paulo enfatizando que é pelo Espírito, não é mérito humano. A outro fé, pelo mesmo Espírito, e a outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Eu podia dizer assim, fazendo uma analogia, usando uma ilustração, de que os dons espirituais são como um quebra-cabeça. São peças diferentes que se complementam e só fica completo quando todas as peças estão devidamente encaixadas, cumprindo seu papel. Então não existe um dom melhor do que o outro. A gente às vezes tem mania de dar mais importância a um, a gente valorizar mais a pessoa que tem revelação, por exemplo, do que a pessoa que tem o dom da fé. Só que Paulo está colocando aqui que todos são dados pelo Espírito com o mesmo propósito de edificação da igreja e que todos eles são essenciais. Por exemplo, eu nunca vi campanha para buscar o dom do discernimento de espírito. Normalmente a gente busca batismo com o Espírito Santo, as pessoas buscam revelação, é, até o dom de cura, né? Mas, por exemplo, é, muitos não procuram, não se esforçam para buscar o dom da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. É claro que, como nós vimos na lição passada, os dons eles são dados por Deus segundo a vontade dele, né? Como ele quer. Então, por mais que eu busque um dom, isso não significa que Deus vai me dar aquele dom, mas é importante buscar os dons, e Deus vai dar conforme a vontade dele para o propósito dele, né? A segunda lista que ele apresenta está lá nos versículos 8 ao 10 do capítulo 12. Diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. E aí ele apresenta uma terceira lista lá nos versículos 29 e 30. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Ou seja, mais uma vez ele está reforçando a ideia da complementaridade dos dons. E isso tem que ficar claro, por isso eu vou insistir sempre em reforçar isso ao longo da lição, que é, os dons eles são dados por Deus com o propósito de edificação da igreja. Eles são para serviço da igreja. Amém? O próximo tópico é sobre os dons do serviço espirituais e ministeriais. Lá no capítulo 12 de Romanos, Paulo ele admoesta a igreja, lembrando a todos eles de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. É, isso mostra um pouco de prepotência, né, das pessoas que receberam essa carta, porque se achar autossuficiente vivendo em sociedade não tem palavras, né? Mas por mais que nós tenhamos recursos, por mais que nós tenhamos habilidades, até mesmo dons de Deus, nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos estar de fato em comunhão com o corpo de Cristo, né?
Assim como um membro do corpo humano, essa analogia que ele faz, depende dos outros para exercer a sua função, o nosso corpo só é completo quando nós temos todos os membros. Eu sei que isso pode parecer um pleonasmo, né? Que ele só é completo quando está completo, mas pensa nisso, né? Tudo que foi criado por Deus, pensa no nosso corpo, tem alguma função. Às vezes nós não damos o devido valor a isso, mas quando a gente começa sei lá, alguém perde um membro, alguma parte do corpo, você perdeu o dedinho lá, que você nunca deu importância, você vai perceber que ele faz falta em algum momento, porque só funciona bem, 100%, quando o corpo está completo. Os nossos órgãos internos, às vezes a gente nem lembra, a gente lembra o quê? Do coração. O coração bate, bombeia sangue e tudo mais. Mas se um outro órgão nosso parar, isso vai dar problema também para o nosso corpo. A gente nem lembra que tem rim, mas quem tem cólica renal sabe o quanto o rim é importante, porque a hora que ele começa a dar problemas, nós começamos a sentir. A gente tem pâncreas. Ninguém nem sabe para que serve o pâncreas, mas se ele parar de funcionar, a gente vai sentir. Então, quando o corpo está funcionando bem, a gente vive, a gente caminha, a gente, né, toca a nossa vida. Algum membro parou de funcionar, gera problema para os outros. Assim ele diz que é o corpo de Cristo. Os membros são interdependentes, ou seja, por mais que, por exemplo, eu tenha o dom de profecia, eu não sou completo nem autossuficiente porque eu tenho o dom de profecia. Eu preciso do dom da fé, eu preciso das pessoas que administram. Nós precisamos de todos esses dons diversificados e é muito interessante que Deus não coloca nenhum deles em grau de importância maior que o outro para poder funcionar, né? Ou seja, a igreja precisa nós como membros precisamos uns dos outros para fortalecer a nossa vida espiritual e a comunhão com Cristo. A gente percebe que na igreja, por exemplo, tem aqueles que têm os dons espirituais, mas tem pessoas que são muito boas em aconselhamento, tem pessoas que têm o dom da palavra, tem pessoas que têm o dom da fé. Como nós vimos lá na lição passada, né, o dom da fé, aquele dom sobrenatural de Deus. Tudo isso é importante para a Igreja de Cristo continuar funcionando muito bem. Sobre o segundo tópico, ele fala sobre conhecendo os dons espirituais. É muito interessante como Paulo se dirige aos irmãos nesse ponto aqui, porque ele diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorante é uma palavra que às vezes a gente usa num sentido pejorativo, né, falando para outro, você é ignorante, quando a pessoa é mal educada, mas nesse caso aqui, o que Paulo está dizendo eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento, sem entender, sem ter muito claro quais são os dons espirituais e quais são os propósitos dele. E aí ele começa a listar, né? Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e também interpretação de línguas. Apesar de essas manifestações pertencerem ao mundo espiritual e serem uma categoria particular da experiência religiosa do crente, ele tem desejo de que todas as igrejas, mas aqui especialmente Corinto, que era para quem ele estava se dirigindo, que eles eles conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Até porque, pensando no contexto dessa igreja, né, a igreja de Corinto, que ficava na Grécia, e ela era uma cidade portuária, uma cidade que recebia muitos visitantes, e também era uma cidade onde predominava a cultura grega, né? Antes da cultura romana. Predominava a cultura grega, eles tinham muita influência da cultura grega, e a cultura grega é muito mística, tinha muito a ideia de deuses, lá, a ideia do Olimpo, muita coisa na cultura grega que predominou e que foi sendo é, acabou se enraizando na cultura daquela época, estava relacionado a essa questão mítica, as religiões de mistério, né? Justamente por isso, quando Paulo escreve para ensinar o povo,
ele não está, isso é importante dizer, mas ele não está aqui dizendo, olha, vocês estão totalmente errados, embora eles estivessem seguindo algo que não era o propósito de Deus, mas ele não está aqui fazendo uma crítica simplesmente dizendo o que vocês creem está errado, eu vou ensinar o que é o certo. Mas ele estava ensinando, mostrando, falando de maneira correta sobre a existência dos dons. E mais do que isso, ele estava ensinando não só que os dons existem, mas como eles deviam ser usados dentro e fora da igreja. Da mesma maneira, como aprendizado para nós precisamos aprender e, consequentemente, ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja como um todo seja edificada. Se a gente não se atentar para isso, não se atentar para o uso correto dos dons espirituais, é como se você desse uma arma poderosa para uma pessoa ou distribuísse armas poderosas para as pessoas dentro da igreja, mas não ensinasse como usar. Ou seja, elas têm o poder na mão, mas elas não sabem muito bem para que servem, não sabem muito bem o momento, né, em que usar. Ou seja, a estratégia aqui tem que ser completa. Tem que manejar bem os dons, tem que entender muito bem os dons, tem que saber qual é o propósito daquele dom, e mais do que isso, tem que saber que quem direciona e o momento certo de usá-los é o Espírito Santo, senão as pessoas entram num emocionalismo muito grande. E aí, que é um grande problema hoje que a gente tem, principalmente nas igrejas pentecostais. Eu vejo que muitas vezes o incentivo à busca dos dons ele é feito de maneira desordenada. A gente vê aqueles cultos em que as pessoas estão lá, às vezes, como a gente chama hoje, né? Entra no espírito. A pessoa vai, ela pula, aí tem profecia, tem isso e aquilo, mas isso tudo fica desordenado dentro da igreja. Com Deus não é assim. Paulo está incentivando e ensinando o povo justamente sobre isso. Os dons espirituais não devem ser usados de maneira bagunçada. Eles são importantes e por isso, justamente por isso, por serem dons de Deus, eles precisam ser usados com ordem e com decência. Se a igreja não ensinar isso de maneira correta, a gente tem problema. Por mais que as pessoas recebam os dons, se elas não forem orientadas, elas podem usar isso de maneira incorreta. Elas podem se deixar levar pela falsa ideia, falsa prepotência, achar que elas são alguma coisa ou que são importantes porque têm esse dom ou aquele, e isso, em vez de edificar a igreja, ele vai acabar atrapalhando. Uma pessoa que tem um dom de profecia, mas ela não tem o discernimento do Espírito Santo para saber como usar, ela pode às vezes ser movida pelo emocionalismo, falar uma coisa que vem do emocionalismo e não direcionado e dado pelo Espírito Santo, e às vezes aquilo não se cumpre. Então pensa no problema que é uma profecia emocional e não espiritual entregue para alguém na igreja. Ela pode frustrar, ela pode causar, às vezes até destruições dentro da igreja em vez de edificar. Por isso que Paulo está ensinando sobre o verdadeiro uso dos dons, o uso dos dons de maneira organizada, ordenada e submissa ao Espírito Santo. Porque senão, uma outra coisa que esse uso desordenado promove é o fanatismo religioso, além da corrupção doutrinária. Quantas pessoas hoje não usam dons do Espírito? A gente vê em banners, isso é um absurdo, né? Fulano cura, fulano liberta, fulano revela. Não, 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 não. Não é o fulano, não é o A ou o B que revela. Quem revela é o Espírito Santo. Quando? Quando ele quer para a edificação da igreja. Então não adianta eu aqui falar agora, eu tenho o dom de revelação, fecha os olhos que eu vou te revelar. O dom não é meu, o dom é dado pelo Espírito Santo e ele revela quando, para quem, com o propósito que ele quer. E é daí que surgem muitas heresias. Por isso, a grande importância de nós estudarmos, entendermos muito bem os dons do Espírito. Porque esse ensino correto das Escrituras, orientando a utilização correta e adequada dos dons, previne o surgimento não só de heresias, mas de práticas dentro da própria igreja que são condenadas pelo Espírito Santo. O terceiro tópico fala sobre a igreja de Corinto, especificamente, que era uma igreja que tinha os dons, mas é uma igreja complicada na administração dos dons, né? Tem um
um trecho aqui que, infelizmente, é verdade. Digo que não é verdade para todos, mas é verdade para alguns que um dos argumentos dos cessacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram lá depois do Pentecoste, que foi um evento isolado e que os dons não continuaram dali para frente, é que eles acreditam e eles têm a ideia, a visão de muitos crentes pentecostais que se acham superiores aos outros por ter algum dom. Infelizmente, eu digo realmente com muito pesar que isso é verdade. Infelizmente, muitas pessoas se sentem superiores. Por isso, justamente, é que o apóstolo faz questão de tratar desse assunto lá com os crentes da igreja de Corinto, que eles estavam valorizando alguns dons em detrimento de outros. Será que isso acontece hoje ainda no nosso meio? Será que as pessoas valorizam mais alguns dons e deixam outros de lado ou nem lembram que eles existem? Uma vez eu me lembro que uma pessoa falou de um convite, vai ter, nós vamos convidar falou o nome lá do pregador. Ele revela até a alma, ele revela isso, revela aquilo. Será que esse é realmente o dom mais importante? Não estou dizendo que não seja importante, mas quando você fala, e quantas pessoas não vão aí a vigílias, a cultos, a igrejas, a reuniões, porque lá tem o irmão que revela, a irmã que revela. Ou seja, eles vão em busca daquele dom. Se lá disser que tem alguém que cura, poxa, eu preciso da cura, então eu vou lá o quê? Para ser curado. Como eu disse, irmãos, nós precisamos separar muito claramente isso. Os dons existem, são dados a Deus, por Deus, para a igreja, para que haja isso no meio, para que haja revelação, para que haja cura, para que haja fortalecimento. Eles têm esse propósito. O problema é que as pessoas se deixam levar não pelo Deus, não por Deus ou pelo Espírito Santo, mas sim pela figura humana que está ali representando aquele dom. Então, eu vou atrás do irmão que tem o dom, eu vou atrás da irmã que tem o dom, como se ela ou ele fosse mais importante do que a presença do Espírito Santo. E como eu disse e repito, se o Espírito Santo quiser manifestar, ele vai, ninguém pode pedir. Mas se ele não quiser, irmãos, ninguém pode fazer com que ele também se manifeste. Aqui, a igreja de Corinto tinha os dons, né? Tinha todos os dons. Era uma igreja muito rica nesses dons, mas eles não usavam isso de maneira é, adequada. Havia essas confusões ali dentro. E ele também reforça que os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não adianta eu achar que, olha, pelo fato de eu ser um presbítero, pelo fato de eu ser isso ou ser aquilo, pelo fato de eu orar mais que os outros, que eu vou ser abençoado, agraciado por Deus com o dom. Não, isso é total vontade de Deus e do Espírito Santo, não são méritos meus. Ah, porque eu leio mais a Bíblia. Consequentemente, irmãos, quem lê mais a Bíblia, e eu vou usar a frase de um amigo, que é bastante interessante, numa conversa ele citou isso a partir de uma leitura que a Bíblia é para quem está vazio, não é para quem está cheio. Ou seja, quando você lê a Bíblia, se você estiver cheio, cheio das convicções, cheio é, do seu eu, cheio de qualquer coisa, a Bíblia não vai fazer efeito. A Bíblia é para quem está vazio. Como assim vazio? É para aqueles que se permitem ser modificados e transformados, renovados por ela. Quando a gente vai buscar o conhecimento de Deus na Bíblia, vai buscar o entendimento, vai ler, vai aprender de Deus, a gente precisa estar totalmente aberto para ser transformado, impactado pelo Espírito Santo. Para quem prega, isso talvez fique, não digo mais evidente, mas porque deveria ser uma prática, né, de todos nós termos uma leitura da palavra, buscar conhecimento, buscar entendimento, mas infelizmente ainda não são todos que têm esse desejo e esse entendimento. Mas quando você lê uma palavra, você começa a fazer os questionamentos, aquela conversa com o Espírito Santo, né? De Espírito Santo, o que é isso? Eu estou meditando numa palavra, né? E
você começa a pensar sobre ela, a pensar nos aspectos, aí você acorda, e você está no outro dia, às vezes ali. Eu já me peguei muitas vezes, quando pegava a condução, indo trabalhar e pensando, mas Senhor, aquela palavra, e conversando com Deus, e por que que o profeta fez isso? Por que que ele fez aquilo? Ou seja, a palavra promove isso, você está aberto para o Espírito Santo ministrar no seu coração o entendimento, a revelação daquela palavra, né? Então não é porque eu tenho um mérito pessoal, não é porque eu sou melhor ou porque eu leio mais a Bíblia. Se eu ler a Bíblia só por ler, se eu ler a Bíblia achando que eu sou melhor do que outros, que eu sou superior aos meus irmãos e por isso eu preciso ler para mostrar que eu tenho conhecimento, ela não vai provocar efeito nenhum. A gente precisa realmente entrar lá. Cada vez que a gente lê, ó, vou ler o Salmo 23. Todo mundo já leu pelo menos 50 vezes o Salmo 23. Mas cada vez, quando eu for ler pela 51ª vez, eu vou lá dizer, Senhor, ó, fala comigo nesse salmo. Eu já conheço o texto, mas o que mais o Senhor tem aqui? Qual é a revelação deste versículo? O nosso momento, o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa comunhão com Deus vai nos trazer revelações poderosas sobre aquilo que muitas vezes nós já conhecemos. E de modo nenhum a gente pode se orgulhar disso. Mas como eu disse, quando a pessoa se propõe a realmente ler a Bíblia com essa intenção de ser transformada por ela, isso não acontece, você não se gloria. E para terminar essa primeira lição, a mensagem é: a gente não pode ter orgulho do dom, ou seja, achar que o dom foi me dado porque eu mereço, porque eu tenho algum mérito. Nós temos que ser gratos pelo dom, que é diferente. É nos colocarmos na posição de servos e entender que o dom é de Deus e eu sou simplesmente um instrumento disso. Porque se eu me orgulhar, se eu achar que eu sou alguém porque eu tenho dom, isso pode ser considerado um pecado contra Deus. Encerrando essa primeira lição, agora eu passo para a segunda, também fazendo um resumo, né, para nós ficarmos ali dentro do calendário. A segunda lição fala sobre o propósito dos dons espirituais. O texto áureo dessa lição está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Olha a ênfase que Paulo dá aqui na edificação da igreja. Todos os dons têm como propósito edificar a igreja, que é o que a verdade prática reforça. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, e depois do capítulo 13, versículos 1 e 2, que diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 12: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha a ênfase que Paulo dá, sempre aqui, pelo Espírito, pelo Espírito, pelo Espírito. E um só é o Espírito, e a vontade dele é soberana. Por quê? Como é que eu entendo que ela é soberana? Porque ele opera todas essas coisas, como? Repartindo particularmente a cada um como quer. A vontade do Espírito é soberana. E aí o versículo capítulo 13, ele traz um dos versículos também bastante citados pelas pessoas na igreja, que é: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Mas a pergunta aí é, por que que Paulo, nesse momento, está enfatizando a questão do amor? Não sei se as pessoas param para pensar nisso.
que é importante ter amor. Não é importante só buscar os dons. Eu preciso desenvolver. Quando eu falo de amor, mas uma imagem que sempre vem na minha mente sobre o amor de Deus é que é algo realmente difícil. Praticar o amor é difícil, mas é um autodesenvolvimento com a ajuda do Espírito Santo que deve acontecer diariamente. Eu preciso me espelhar em Cristo, eu preciso buscar a ajuda do Espírito Santo de Deus para que cada dia eu me pareça mais com eles. A palavra cristão significa isso, né? Ser parecido com Cristo. Para eu parecer com alguém, eu gosto sempre de citar, né, que Pedro, quando negou Jesus, uma das acusações contra eles foi: mas você se parece com ele. Por que que Pedro se parecia com Cristo? Porque ele andava com Cristo, ele admirava Cristo, ele ouvia os ensinamentos de Cristo, e Cristo sempre incentivou Pedro a ser como eles. Cristo sempre orientou, ele dava ensinamentos e sempre dizia: esse é o caminho a seguir. E Pedro aprendeu tanto aquilo, ele vivenciou tanto aquilo, ele passou literalmente a imitar, porque não é nenhum problema nesse caso. O próprio Paulo nos incentiva a ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então aqui nós devemos literalmente, descaradamente, imitar Cristo. Eu tenho que ser como ele é. Eu tenho que me parecer com Cristo nas minhas atitudes, na minha maneira de ser, na maneira como eu lido com as coisas espirituais. Eu tenho que parecer com Cristo. Quando eu me pareço com Cristo, sou cristão, eu vou desenvolvendo essa característica, esse, não vou chamar de dom, mas que acaba sendo um dom, mas eu desenvolvo a- eu desenvolvo, vou trazendo para mim, entendendo e praticando o que é o amor, né? Porque o propósito dos dons é edificar, é unir a igreja e é fortalecer as pessoas, fortalecer a igreja em Cristo. O primeiro tópico, ele já é bastante interessante e assim, é uma direta para nós. Ele diz assim que os dons não são para elitizar o crente, ou seja, ele está aqui mais uma vez reforçando que o dom não é para eu me gloriar, não é para eu achar que sou melhor. Pelo contrário, se eu recebo um dom, eu tenho que ser ainda mais humilde. Se eu recebo dois, meu Deus, mais humildade, mais amor. Se Deus, pela sua graça e bondade, me der três, eu tenho que, cada vez que Deus me dá, Ele não me eleva. Eu preciso ser mais submisso ainda a Deus. Quanto mais eu recebo de Deus, mais submisso a Ele eu tenho que ser. Mais praticar o amor eu preciso. Porque é isso que vai fazer com que a igreja seja unida, a nossa total submissão a Deus. Mas vamos pensar por que que Paulo diz isso, né? Primeiro, pensando na cidade de Corinto. Era uma cidade rica, era uma cidade comercial, era próxima do mar. Sendo próxima do mar naquela época, é, significa muita coisa. Primeiro que por ali passavam as rotas comerciais e que vinha para aquela região muitas pessoas. E Corinto era uma das principais igrejas do Império Romano e era muito rica, mas também é, não sei se dá para dizer que na mesma proporção, mas vou me arriscar a dizer isso. Na mesma proporção que era rica, era idólatra. É como se a gente pensasse hoje, né, aqui no nosso Brasil, como a cidade de São Paulo. Hoje, os grandes negócios acontecem em São Paulo. As grandes empresas estão localizadas em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Vamos pensar assim. Muitas pessoas que pensam em fazer a vida e vêm de outros estados, elas vêm para São Paulo. Aqui as coisas acontecem. Consequentemente, se você andar pelo centro da cidade, você não consegue identificar ali um paulista. Você vai ver italiano, japonês, é, pessoas das várias nacionalidades. Você vai ver pessoas que são de São Paulo, mas pessoas que são do Nordeste, pessoas que são do Sul. Ou seja, você tem ali um verdadeiro choque de culturas e de pensamentos, de costumes dentro da mesma cidade. Então pensa que Corinto era basicamente isso.
mas também tinha muito forte essa determinação para a idolatria. E Paulo vai para essa igreja durante a sua segunda missionária, né? Como ele conhecia muito bem a comunidade lá de Corinto, ele lá na primeira epístola, quando ele escreveu para essa igreja, ele fala sobre essa manifestação dos dons. Ele chega a afirmar lá em 1 Coríntios 1:7 que nenhum dom faltava para essa igreja. Só que tinha um problema. A igreja tinha de fato muitos dons, mas ela era carnal. Aí a pergunta é: meu Deus, irmão, pode uma igreja ter os dons do Espírito e ser carnal? Será que as duas coisas coexistem? Não só podem, como Paulo está nos dando o exemplo aqui. O fato de a igreja ter dons não significa que ela seja espiritual. Ela pode ter pessoas com dons, o Espírito Santo pode usar sim, mas o problema é que o ser humano às vezes está ali tentando se gloriar daquilo que não é dele, né? Porque os dons que foram concedidos para a igreja em especial, mas vamos pensar na igreja de Corinto. Aí, os dons, eles têm a finalidade de preparar e santificar a igreja. Para quê? Para que ela possa exercer o serviço do evangelho. E o que é o principal foco do evangelho? É a proclamação da palavra de Deus. Então, a igreja de Corinto estava sendo capacitada, quando recebeu os dons, para que a palavra de Deus fosse pregada naquela região. Porque sem a capacitação do Espírito Santo, não tem como você pregar. Não adianta eu ir com o meu recurso, a minha retórica, o meu conhecimento. Eu preciso da capacitação do Espírito Santo. É como eu sempre digo, a minha pregação, ela não provoca efeito nenhum em nenhuma pessoa. No máximo, ela vai emocionar, ela vai fazer uma pessoa ali chorar, mas ela se limita a isso. Mas a palavra que vem do Espírito Santo, irmãos, inspirada por Deus, a pregação. Quando eu digo pregação, não estou só falando e limitando ali a pregação em cima do púlpito, mas estou falando da pregação, da proclamação da palavra, do nosso exemplo, da maneira como nós apresentamos Cristo. Porque quem tem Cristo, quem realmente teve encontro com Cristo, ele não consegue não compartilhar essa alegria com as outras pessoas. Para ele, Cristo é tudo, né? Se a pessoa vem e pede um conselho, conselho é Cristo. Se a pessoa vem e conta um problema, a solução é Cristo. Porque essa é uma realidade que nós vivemos. Para nós, o viver é Cristo. Literalmente, o viver é Cristo. Então, todas as nossas palavras, o nosso discurso, ele está centrado, pautado por aquilo que nós vivemos com Cristo. Então, os dons vão nos ajudar no sentido espiritual a capacitar a igreja para proclamar o evangelho. O que me motiva a sair e pregar o evangelho, a falar de Cristo para as outras pessoas? O Espírito Santo. O que motivou a igreja lá no primeiro século, mesmo diante das perseguições terríveis que Roma impunha sobre os cristãos, a continuar pregando? Pensa bem, o que fez com que Estevão se sentisse tão motivado ali, sabendo que ele seria apedrejado, a continuar sendo fiel a Cristo? Isso não é um dom humano, irmãos. A gente vê que o ser humano por si só, vamos pegar um exemplo aqui, um soldado, por mais treinado que ele seja, tem um limite para ele suportar de dor. Então, quando a gente vê aqueles casos de um soldado que é capturado pelo soldado inimigo, o que eles fazem para arrancar ali uma informação dele? Imprimem dor, imprimem, né, maltratam e tudo mais, até que as pessoas chegam no limite. Algumas conseguem e não revelar os segredos, mas algumas têm o limite, ou seja, o limite humano, ele chega em algum momento. Aqui, esses homens e a igreja como um todo é capacitada por Deus de tal maneira que se disserem assim, você vai morrer, ele diz assim, morrer? Você está fazendo um favor. Por quê? Porque eu morrer para mim é ganho. Viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Então, isso é capacitação do Espírito Santo, irmãos, né? Mas a igreja de Corinto não usava corretamente aqueles dons que haviam recebido do Pai, que haviam recebido de Deus. Ali no meio da igreja, tinha muitas divisões, tinha inveja e, pasmem, imoralidade
sexual. Tinha muitos problemas ali no meio da igreja. Eu não estou dizendo que a igreja era assim. Estou dizendo que no meio de uma igreja que tinha os dons espirituais, existia também pessoas que eram totalmente carnais, né? E aí a questão é, pode uma igreja ser ao mesmo tempo carnal e espiritual? É por isso que Paulo vai reforçar essa ideia falando que era uma igreja imatura, porque ela não havia ainda, ela tinha os dons, ela tinha aquele poderio, mas ela não usava bem. Justamente por não usar bem, ela permitia essas falhas dentro da igreja, permitia que houvesse moralidade, divisão, que houvesse inveja, que houvesse mentira, que houvesse todo tipo de coisa dentro da igreja, porque ela não sabia, não tinha sido capacitada ou não visava ao bom uso dos dons, né? Isso nos mostra que quando você vai a um culto, e nós que somos cristãos precisamos estar muito atentos a isso, aquela ideia de manifestação espiritual não significa que uma igreja seja espiritual. E a gente vê muito isso. Se você vai, por exemplo, a uma vigília, o fato de parecer que ali tem muitas pessoas sendo espirituais, não significa que aquela reunião é espiritual. Da mesma maneira que às vezes você vai em reuniões, em cultos, e que não tem tanto esse movimento, mas a palavra provoca um efeito, os louvores provocam efeito, provoca arrependimento, as pessoas são curadas, elas se entregam para Cristo, e aí você percebe que ali a espiritualidade é algo que está em bastante relevância. O que nós precisamos ter claro é o seguinte: nós precisamos buscar os dons, nós precisamos conhecer os dons e precisamos entender que eles são essenciais para o bom funcionamento da igreja. Porém, eles não são sinais de espiritualidade. Os dons por si só, digamos que eles são complementares a uma igreja espiritual, mas eles não são por si só indicadores de uma igreja espiritual. O que eu quero dizer, bem resumidamente, é o seguinte: a gente não pode se deixar enganar por por manifestações que são espirituais. Porque se elas forem de Deus, elas vão promover, como Paulo está bem ensinando aqui, união na igreja, arrependimento, as pessoas que aceitam a Cristo, elas vão querer divulgar aquela boa nova, levar a boa nova do evangelho, elas vão querer pregar, elas vão querer falar de Cristo, elas vão querer ser parecidas com Cristo o tempo todo. Então, esse é o sinal de que uma igreja é espiritual, quando há transformação das pessoas que estão ali e formando aquele corpo. Por si só, a revelação ou isso, aquilo, não é sinal de uma igreja espiritual. Até porque a gente começa a perceber quando está faltando alguma coisa ali, que é o caso da igreja de Corinto e o caso também de muitas igrejas hoje. E entenda, irmãos, na minha visão, por que que isso existe dentro da igreja? Porque ela é formada por pessoas. Quando a gente pensa nesses sentimentos, eles são, claro, influência do adversário, mas eles são sentimentos humanos, né? Inveja, é, contenda, dissensão, isso tudo é uma coisa do ser humano. Então, se eles acontecem, é porque a igreja é formada por ser humano. O que que nós precisamos fazer? Com a capacitação dos dons, ensinar a igreja ou promover os dons e usá-los para a edificação da igreja de tal maneira que cada vez isso exista menos dentro da igreja. E por que que eu digo menos? Porque sempre, irmãos, a Bíblia é muito clara nisso. Em nenhum lugar, em nenhuma igreja, em nenhum corpo, 100% dele vai ser salvo. O desejo de Deus é que seja. Mas a gente sabe que uns são tocados e transformados, outros não se permitem ser. Então é uma luta constante, e por isso que os dons existem na igreja. É o desejo, a manifestação constante de Deus para que aquilo seja modificado, para que a inveja seja transformada num sentimento de amor, para que a contenda seja transformada num sentimento de ajuntamento, para que as divisões sejam transformadas em união. Esse é o propósito do uso e da manifestação dos dons dentro da igreja. Como entraram mais pessoas, irmãos, se vocês quiserem comentar ou tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, podem me interromper, senão eu sigo a vida aqui falando para sempre. Os irmãos têm alguma dúvida? Tem algum comentário?
Bom, como houve silêncio, entendo que eu possa seguir. Mas, irmãos, fiquem aí à vontade, irmãos, tá? Tem aqui, para aqueles aí que estão no mudo, tem aqui o botão de desmutar, tem aqui também um botãozinho de chat, então os irmãos que por acaso não conseguirem falar, podem escrever aqui a sua pergunta no chat e eu vou respondendo. Paulo também vai ensinando que o dom não é sinal de superioridade espirituais. Como eu disse, né? Muitas vezes a gente valoriza algumas pessoas porque elas têm um dom, o dom de revelação, o dom de cura, então aquela pessoa é especial, ou ela é mais espiritual que o outro. O fato de receber um dom não te torna especial, não te torna mais espiritual. O fato de receber um dom te torna um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor. Por quê? Novamente reforçando, eles são concedidos pela graça de Deus, são o resultado dessa graça divina. E nós não recebemos os dons porque eu sou melhor, porque eu sou. Deus olhou para mim e falou: olha, como Jean é bonito, como Jean é, é isso, ou ele é aquilo. Não, irmãos, não é mérito nenhum meu e de nenhuma pessoa que recebe o dom. Eles são dados pela bondade e pela misericórdia de Deus. E eles também não são garantia da espiritualidade genuína. Até porque, ó, a própria Bíblia nos ensina isso. Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Qual vai ser a resposta de Jesus para essa pessoa naquele dia? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, é, eu sei que é difícil dizer isso, mas uma pessoa que tem o dom não significa que ela seja salva. Por mais que ela tenha recebido o dom pela graça de Deus, isso não garante a salvação dela. É claro, irmãos, a gente precisa ser muito responsável nesse momento de dizer assim que Deus é muito sábio e ele também não sai distribuindo dons a quem não mereça, a quem não esteja sendo agradável a ele, né? A quem não esteja é, andando no centro da vontade de Deus, porque senão isso seria dizer que o nosso Deus é irresponsável. Então a pessoa está lá pecando na igreja, fazendo tudo relaxadamente. Deus vem e agracia o dom? Não. Deus dá o dom àquelas pessoas que estão na posição, no centro da vontade de Deus, e estão aptos a recebê-lo. Assim como nós fazemos hoje, é, para colocar uma pessoa para liderar um conjunto, né, como a liderança faz hoje, para colocar alguém para exercer, ou até mesmo a confiança que o pastor tem para colocar alguém para pregar, no entendimento dele, essa pessoa está apta. Ele não vai pegar uma pessoa lá que não tem conhecimento nenhum, não tem capacitação nenhuma e colocar para fazer. Não é assim. Mas como a gente vê, né, irmãos, na nossa vida, pode ser que naquele momento a pessoa esteja apta e depois ela não esteja mais. Pensando, quantas vezes a gente, ou pensando assim, né, num outro exemplo, quantas vezes eu fui contratar pessoas para trabalhar, olhando o currículo, você fala, poxa, essa pessoa aqui é perfeita para o que eu preciso, olha só as qualificações dela. E aí, quando você conhece a pessoa, você percebe que não é bem assim, né? Às vezes uma pessoa trabalha muito bem e de repente ela muda totalmente, ela passa a entregar um trabalho ruim. As pessoas mudam. Então, da mesma maneira na igreja, se existe uma pessoa que busca o dom espiritual e ela está ali apta, Deus, pela sua bondade, pelo favor imerecido, a graça, ele vai conceder. Mas aquela pessoa, ela pode se desviar do caminho, ela pode se corromper como ser humano. E pode desviar-se dos caminhos do Senhor. Por isso eu digo que o dom, você receber o dom, não é um selo vitalício, uma garantia eterna de que você será salvo. O dom é dado pela graça de Deus e ele vai ser usado para edificação da igreja. Ponto. Por isso, eu reforço, irmãos,
Nós temos que sempre buscar e nos espelhar em Cristo, não no homem. Porque se eu olhar para o homem com, esse irmão, essa irmã tem o dom, e eu passar a olhar para ele com uma admiração, e em muitos casos chega à idolatria exagerada, eu vou me frustrar grandemente, porque são seres humanos. Esses dons não são dele. Essa habilidade, essa questão espiritual, não é dele. Então eu não posso me espelhar no ser humano. Eu preciso sempre me espelhar em Cristo. Entender que, apesar de alguém ter o dom, o propósito da edificação da igreja, sim, mas que aquela pessoa está sujeita a ser falível. E Paulo continua dizendo o seguinte, que o dom edifica a si mesmo e também edifica outras pessoas. Olha a responsabilidade, irmãos, que nós temos quando recebemos um dom. O dom não é uma condecoração. Receber o dom, olha, então você foi para um outro patamar. Receber um dom, agora você é mais importante dentro da igreja. Receber um dom, você é alguém especial. Não é isso. Cada vez que a gente recebe um dom, aumenta a nossa responsabilidade, porque eu preciso saber e fazer bom uso daquilo. Lembrando que tem sempre ali, né, a liderança da igreja, que tem como responsabilidade organizar e supervisionar, vamos dizer assim. Quando eu digo supervisionar, não é que vai ficar lá olhando e será que está fazendo certo ou não, mas a liderança da igreja é inspirada, é direcionada por Deus a promover o bom andamento da obra, tem a responsabilidade de promover o bom andamento da obra, né? Mas eu tenho essa responsabilidade de fazer bom uso. E mais do que isso, Deus está olhando como eu estou usando aquele dom. Então isso gera em nós uma responsabilidade muito grande, muito grande. Se eu receber um dom de Deus, se os irmãos aqui receberem um dom de Deus, sintam-se primeiramente gratos, mas entendam que vocês passaram a assumir uma responsabilidade que é edificação própria, mas também edificação do corpo de Cristo. Se não for para isso, irmãos, os dons não estão sendo bem usados. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 14:4, quem fala língua estranha edifica a si mesmo. O que isso nos ensina, irmãos? Primeiro, ele está incentivando as pessoas a ter uma devoção pessoal, uma devoção particular, isso é importante, e essa língua concedida pelo Espírito Santo promove isso. Quantas vezes a gente está orando, né? Tem o nosso momento ali devocional com Deus, você começa a orar e começa a falar em línguas estranhas. Isso é o seu devocional com Deus. Agora, eu posso, irmãos, entregar uma profecia para alguém falando em línguas estranhas? Eis que eu te digo, e soltar um monte de língua estranha? Não. A gente precisa entender que o Espírito de Deus é organizado. Existe o propósito que é edificar a nós mesmos. Quando você ora em línguas, você está se edificando a você mesmo. Mas ele também não está proibindo que você fale em línguas publicamente, né? Assim, então quer dizer que se eu falo em línguas eu estou me edificando, eu não posso falar na igreja? Não, pelo contrário, né? A gente que sente a presença de Deus, você está ali nesse seu devocional, quando você vai prestar o seu culto a Deus, o seu culto racional, você começa a falar em línguas também, isso faz parte. O que a gente precisa entender é que quando a gente está fazendo isso, nós estamos edificando a nós e não edificando a igreja. Quando eu estou falando em língua, se não houver intérprete, eu estou edificando a mim mesmo, é o meu devocional, é a minha oração. Muitas vezes, eu creio que isso já aconteceu com alguns dos irmãos também, às vezes a gente está aqui, começa a louvar, né? Eu faço muito isso, às vezes estou trabalhando aqui, ponho um louvor, e aquele louvor começa, sabe, mexer com o nosso espírito, você começa a sentir a alegria do Espírito Santo, você começa a louvar junto também, às vezes você mistura o louvor com falar línguas estranhas, né? Mas aí é o que Paulo ensina. Isso nós estamos nos edificando, está promovendo, aumentando, intensificando a sua comunhão com Deus. Não está edificando os que estão ao seu redor. Por quê? Porque as pessoas não entendem. E como nós vimos também no trimestre passado, irmãos, e quando você estuda
cristologia, você percebe que isso é um dos principais desejos de Cristo, é se comunicar com as pessoas. Por que que Jesus falava em parábolas? Ele queria que as pessoas entendessem as coisas complexas, então ele traduzia de uma linguagem simples para que as pessoas entendessem. Cristo sempre quis se comunicar com as pessoas, e a comunicação de Cristo é clara, irmãos, não deixa dúvida. Então, se eu estou falando em línguas e profetizo para alguém, eu preciso olhar para mim, me corrigir e tentar buscar no Espírito Santo um discernimento para entender que Cristo, quando tem algo para dizer para alguém, ele vai dizer e você vai entender. A comunicação é clara. Então, profecia em línguas estranhas tem algo aí que precisa ser revisto, né? Não vou dizer tem algo errado, mas nós precisamos rever, porque Deus, quando vai falar com alguém, ele fala para aquela pessoa entenda. Deus não fala por código, Deus não fala por mistério. Olha, isso que eu te digo, tá aí uma profecia, vai para casa e pensa nisso, resolve esse mistério, não, irmãos. Deus é muito claro. Quando ele diz, quando ele usa o profeta lá para falar com o rei Ezequias, ele diz assim, ó, põe a tua casa em ordem, senão morrerás e não viverás, porque morrerás e não viverás. Ou seja, Ezequias entendeu muito bem a mensagem. Quando ele fala põe essa casa em ordem, não é que a casa dele estava bagunçada, não. É que Ezequias não tinha preparado um sucessor. Ele estava ali tão, né, envolvido com o seu ministério, o seu reinado, que ele não tinha preparado um sucessor. Então, ou seja, quando ele morresse, o reino ficaria como? Então ele diz, põe a tua casa em ordem, prepara o teu sucessor, organiza, porque você vai morrer. E quando você morrer, o reino precisa continuar. Ou seja, a mensagem para ele foi muito clara. Ele sabia o que precisava fazer. Mas aí ele falou, não, Deus, eu quero servir mais. Então ele vira para a parede e ora, e o Senhor concede a ele mais anos de vida. E é tão claro isso que o profeta, quando volta, ele não questiona, Deus, mas eu entreguei a mensagem de Deus é clara. Pronto, vai lá e entrega. E como é que os dons são usados para edificar as outras pessoas, né? Não só, irmãos, nas questões espirituais. Eu entendo o seguinte: quando você tem um dom de Deus, quando você recebe um dom de Deus, você não se limita ao dom, você é transformado por esse dom. Como assim? Aqui na igreja de Corinto, as pessoas tinham esses dons espirituais, elas exerciam, mas elas não se preocupavam muito em ajudar as pessoas, elas não se preocupavam muito em olhar, em sentir a dor do outro. Elas simplesmente estavam ali exercendo os dons. Isso Paulo exorta o povo. Vocês precisam se preocupar. Lembra que no início dessa lição ele fala, né, do capítulo 3 de Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor, não, eu nada seria. Ele está enfatizando isso aqui. Se uma pessoa recebe o dom do Espírito Santo, mas se ela não tem amor, não tem amor pelo seu irmão, não tem amor pelas pessoas do seu convívio, se ela não pratica o amor, o dom é inútil. Ele lembra que os dons só têm razão de existir quando aquele que recebeu os dons se preocupa com a edificação da vida do outro irmão. Então, para que é o dom na minha vida, irmãos? Para mim, é a edificação, mas também para a edificação das pessoas que estão ali ao meu redor, para as pessoas da igreja e também, como ele diz aqui, para aqueles que não são cristãos. Os dons, eles são para a edificação da humanidade, vamos dizer assim, não restringido à igreja. É claro que nós que estamos na igreja somos privilegiados por termos ali, né, no nosso convívio, pessoas que têm os dons espirituais. Mas nós não podemos nos limitar ao uso dos dons na igreja, né? E essas pessoas aqui, elas estavam preocupadas com outras coisas. Como eu disse, Corinto era uma igreja rica, né? Era um lugar de muito comércio, de muita prosperidade. Então, muita gente aqui estava preocupada com o quê? Com a prosperidade. Olha o irmão ali passando necessidade. Quem? Nem vi. Não me importa. E ele está dizendo, não adianta. Vocês são uma igreja rica em dons, mas se você não olhar para a necessidade do seu irmão, o dom é inútil. Ou seja, se você não for cristão, se você não for parecido com Cristo, se você não exercer o amor, se você não sentir a dor do seu irmão, se você não tiver preocupação com o bem-estar dele, com como ele está se sentindo, não serve de nada ter os dons espirituais, porque o dom é dado por Deus para o cuidado completo da sua igreja.
não só nos aspectos espirituais. Se uma pessoa está lá passando necessidade, o que você fala para ela? Vou orar por você? Deus vai falar contigo? Não, irmão. O amor vai fazer com que você ore por ela, claro, com certeza, sempre, mas que também busque suprir a necessidade dessa pessoa. Porque pensa, irmãos, uma pessoa que tem fome, ela quer comer, ela não quer palavra. É claro que a palavra é importante, eu não estou desmerecendo a palavra, mas entenda o que Paulo está dizendo aqui. Não adianta você ter o dom se você não praticar o amor, se você não entender a necessidade do teu irmão, não provocar em você esse sentimento. Não adianta. Se a necessidade do teu irmão não te incomodar, não adianta ter o dom. Isso vai ser vazio. Você precisa praticar o amor. E como eu disse, até as pessoas que não estão no nosso convívio. Porque elas não estão no nosso convívio. Mas como é que elas passam a querer conviver conosco? Por meio daquilo que nós pregamos e demonstramos. Eu li recentemente um livro de um autor em que ele fala uma coisa muito interessante, que ele estudava tanto teologia, que, ó, entendam, não estou falando que a teologia é ruim, não, a teologia é boa, viu? Estudem teologia, estudem e aprendam de Cristo. Mas esse irmão, ele estudava tanto, e tinha uma pessoa que trabalhava com ele que era de uma seita, e todos os dias o prazer dele era mostrar com todos os argumentos e fundamentos por que que aquela outra pessoa estava errada, por que que aquele companheiro de trabalho estava errado. O dia a dia dele era isso, porque na cabeça dele o que que ele pensava? Se eu mostrar que ele está errado, se eu reforçar o erro dele, ele vai querer sair do erro. Até que chegou um dia que esse colega de trabalho dele perdeu a cabeça e falou assim: você já me convenceu há muito tempo de que eu estou errado. Mas sabe por que que eu não mudo de opinião? Porque você é insuportável. E aí ele falou que aquilo deu um estalo nele, né? Ou seja, ele não estava praticando o amor, estava sendo arrogante, ele estava sendo egoísta e não praticando o amor. Ele tinha um conhecimento, tinha até um dom de Deus, mas ele não estava fazendo bom uso daquilo, ou seja, ele não estava despertando no seu colega de trabalho o desejo de ser, digamos assim, um membro da igreja, de frequentar o mesmo ambiente que ele, de estar ali no mesmo local, que é o que Cristo deu como maior exemplo disso. Quando ele pregava, quem era o público de Cristo? Eram aqueles que acreditavam, eram os curiosos, eram os que iam só pela cura. O público de Cristo era o mais amplo, mais diversificado possível. Só que todos eles queriam estar próximos de Cristo. Por quê? Porque Cristo tinha algo diferente. As pessoas queriam estar ali. E hoje nós, como representantes de Cristo na Terra, temos que também trazer esse exemplo por meio do amor. Nós temos que falar e fazer e agir segundo a vontade de Deus, usando os dons para despertar nessas outras pessoas o desejo de querer estar fazendo parte do mesmo corpo que nós fazemos parte, do qual nós fazemos parte. Porque se isso nós só fazemos, irmãos, com amor. Quando você usa os dons, mas quando você pratica o amor, quando você entende o outro, quando você tem paciência com o outro. Eu não estou dizendo que isso é fácil, tá? Não estou colocando algo aqui como, ó, irmão, a partir de hoje é simples, muda isso e pratica. Não, mas é um desenvolvimento, um aprendizado diário. E para finalizar, ele enfatiza a ideia de que os dons, eles edificam todo o corpo de Cristo. Ele dedica 2 capítulos lá na primeira carta para falar sobre o uso dos dons na igreja. E ele mostra que, quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo é edificado, né? O amor, irmãos, é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Como eu disse, nós temos que refletir o que Cristo é, porque se não tiver amor, não tem edificação. Por mais que seja uma correção, ela precisa ser feita com amor. Mas, na verdade, assim, irmãos, tudo que vem de Cristo, ele é feito com amor. O que não significa, quando a gente fala de amor, não significa que a gente vai o tempo todo ser dócil, coitadinho, isso, aquilo. Às vezes, o próprio Deus é firme, né? Vamos chamar assim, é duro. Os pais muitas vezes corrigem firmemente. E às vezes a gente não gosta de ouvir, né? Nós, como filhos, não gostamos de ouvir, mas ali nós sabemos que tem amor. E por que que a gente sabe que tem amor? Por que que a correção de um pai tem amor? A correção de uma mãe tem amor? Irmãos,
Se tem pessoas que nos amam e a gente sabe disso sem nenhuma sombra de dúvida, são os nossos pais. Quando o pai vem e nos corrige, mesmo que seja duro, a gente sabe que o propósito daquela correção é nos levar para um bom caminho, é fazer com que a gente saia de uma prática ruim e passe a ter uma prática boa. Então, quando eu falo de amor, esse amor não é uma aceitação, não é pensar assim, vamos aceitar o pecado agora do irmão, porque amar é o quê? É não rejeitar. Verdadeiramente, amar é não rejeitar, mas nós precisamos deixar claro para as pessoas o que é correto e o que não é. E os dons nos ajudam nesse sentido. Eu não posso ser é, passivo, eu não posso ser conivente com os erros, eu não posso dizer para a pessoa, tudo bem, você errou, mas vem cá, tá tudo bem. Não, irmãos, não tá tudo bem. Errou, precisa mudar, precisa haver transformação, precisa haver o agir do Espírito Santo na vida daquela pessoa, porque quando eu não mostro esse caminho, é, talvez uma outra ilustração fique mais clara nisso. Quando eu não mostro para essa pessoa que servir a Deus é algo que deve ser desejado, fazer parte desse corpo de Cristo é algo para os seletos, para os escolhidos, e que eu preciso fazer jus a ser cristão, ou seja, eu não estou aqui fazendo um favor para Cristo, eu estou aqui porque eu fui alcançado por uma graça mediante algo que eu não merecia, um sacrifício que eu não merecia, então eu preciso valorizar. Quando a gente não coloca isso como algo de grande valor, as pessoas entendem que tudo bem fazer de qualquer jeito. Não, irmão, servir a Deus é um privilégio imensurável. E eu preciso entender que se eu estou aqui, eu sou privilegiado, eu fui alcançado pela graça. Não posso tratar a minha vida com Cristo de qualquer maneira. Até porque se a gente não pratica o amor, a gente vai se tornando egoísta. E a gente começa a colocar os nossos interesses acima dos interesses de Cristo. Então, não, o dom, o propósito dos dons não é para mim, não é para uso pessoal, não. É para edificar toda a igreja, edificar o corpo de Cristo. E isso só pode ser cumprido se nós tivermos. Então, desenvolver o amor, buscar o amor é responsabilidade minha. Praticar o amor é responsabilidade minha. Quem vai me ajudar? Deus, Espírito Santo, Cristo, todos vão me ajudar, mas eu preciso conscientemente tomar a decisão de praticar o amor. E aí, irmãos, a revista diz que os sábios arquitetos do corpo de Cristo, o que que é isso? Que Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja de Cristo. Porque a igreja é ofício de Deus, certo? Por isso ele traz uma advertência à liderança de hoje, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Está falando sobre a base da igreja. A base é Cristo, certo? E a liderança, quando eu digo liderança, irmão, não está restrito só ao pastor não, viu? Todos nós somos liderança de alguma maneira. Não estou falando só de uma questão de hierarquia aqui, até porque nós temos a responsabilidade também de não pregar heresias, de não usar uma base que não é Cristo, de não assentar pedras sobre um alicerce diferente daquilo que é o cristianismo. Então ele diz assim, mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre esse alicerce, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Preciso fundamentar todo o exercício dos dons em Jesus Cristo. E ele termina, irmãos, fazendo uma ilustração das pessoas que recebem o dom como despenseiro de Deus. Quem era esse despenseiro? Antigamente era a pessoa que administrava a despensa e ela tinha total confiança do patrão. É a pessoa que comprava, que dizia o que faltava, que dizia o que precisava comprar e que também fazia boa administração dos recursos, que garantia que os alimentos e todas as outras coisas necessárias para a manutenção ali da casa não acabassem, mas que também fizesse um bom uso, ou seja, não vamos desperdiçar comida, não vamos desperdiçar recurso. Pensa bem que hoje assim é como se você tivesse alguém para dizer para você, olha, está faltando aqui produto de limpeza, está faltando produto
né, para fim de higiene, está faltando mistura, está faltando arroz, está faltando isso, e você comprasse, entregasse na mão daquela pessoa e ela administrasse. Então aqui, ó, tem 5 pessoas, vamos fazer o quê? 5 bifes. Não vamos fazer 10 ou 15 porque vai estragar e você vai ter que jogar fora. O despenseiro é a pessoa que faz essa boa administração. Eles adquiriam os mantimentos e zelava para que eles não estragassem, né? E ele fazia boa distribuição para a alimentação da família. Pegando essa ideia, o que que são os dispenseiros da obra do Senhor? São aquelas pessoas que, por meio dos dons, são capacitados e também têm a responsabilidade de prover alimentação espiritual. Com qual função? Edificação do corpo de Cristo. Quando eu tenho a oportunidade de pregar uma palavra, irmãos, qual é o propósito que essa palavra deve ter? Edificação do corpo de Cristo. Eu costumo usar muito uma frase para as pessoas que é a seguinte: eu não quero que elas lembrem do meu nome, eu quero que elas lembrem da mensagem que eu preguei. Que a mensagem é mais importante do que quem pregou. A palavra de Deus tem que ser. E é muito bom quando você ouve alguém assim dizendo: olha, eu ouvi uma mensagem, eu não sei quem pregou, mas aquela mensagem foi boa. Aí cumpriu o propósito, irmão. Porque não é lembrar quem foi, não é, claro, não é não reconhecer também, desprezar. Mas entenda o que eu estou querendo dizer, é não colocar o homem assim como mais importante do que Deus. Então, o propósito dos dons é a edificação da igreja e não exaltação de nenhum tipo de ser humano. E cada um é responsável por administrar o seu dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aí ele dá uma orientação, só para terminar essa aula, muito clara. Se alguém falar, fale como? Segundo as palavras de Deus. Olha só a importância disso. Se eu for falar, não é o que eu quero, não é o que me dá vontade, não é o meu emocional. Já aconteceu comigo da pessoa vir e falar assim, ó, é isso que Deus está te dizendo, e na hora você sentir que não é nada. Por quê? E era uma coisa boa, mas eu não tomei para mim porque eu senti que aquilo não era de Deus, por mais que fosse um desejo bom, foi emocional. Quando nós vamos falar, nós temos que falar segundo as palavras de Deus, nem mais nem menos. É aquilo que Deus determinou para nós falarmos. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para quem tudo, e aí está o segredo, irmãos, a chave disso, para quem tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Então, resumindo, irmãos, os dons são dados por Deus para pessoas como nós, que somos limitados, sujeitos a falhas, mas Deus confia em nós, por isso Ele nos deu a responsabilidade de fazer bom uso dos dons. Para fazer bom uso dos dons, nós precisamos conhecer aquele que nos deu, nós precisamos buscar conhecimento do Espírito Santo, precisamos muito claramente fazer bom uso disso, aprender com Cristo, ser exemplo, ser imitador de Cristo e entender principalmente, irmãos, que o dom espiritual sem amor, ele não tem nenhuma utilidade. Então a minha responsabilidade é ainda maior, eu tenho que pregar os dons, tenho que usar os dons que Deus me deu, segundo a vontade do Espírito Santo, sendo submisso a ele, mas praticando o amor. Amém? Algum dos irmãos tem alguma pergunta, alguma consideração? Se tiver, irmãos, pode desmutar o seu microfone ou escrever aqui. Mas se não tiver agora também, surgir qualquer dúvida, irmãos, podem me procurar. Procurem o pastor da igreja. Com certeza, os obreiros ou a liderança, alguém vai ter uma palavra sábia, um entendimento sábio para sanar suas dúvidas, né? Acho importante dizer isso, irmão. Se você tiver qualquer dúvida, procure a liderança da sua igreja, procure o pastor da sua igreja, procure os obreiros da sua igreja, procure se informar sempre com pessoas que estão ali, que professam a sua mesma fé e que vão te ajudar a ter um entendimento correto, né, das coisas de Deus. Não saia aí buscando informação, qualquer coisa desordenadamente, porque isso pode gerar muita confusão,
na nossa mente. Então, sempre procure, até porque assim não temos todas as respostas, a liderança, os obreiros da igreja não têm todas as respostas. Mas pode ter certeza que se nós não tivermos, nós vamos buscar uma fonte, buscar de Deus algo para te entregar de maneira muito consistente, de maneira que esteja adequado à nossa fé, aos nossos princípios, algo que seja realmente direcionado por Deus. Não vamos falar coisas sem responsabilidade para provocar em você qualquer tipo de sentimento que não é edificação. Então, qualquer dúvida que os irmãos tenham, seja sobre a aula, sobre qualquer assunto relacionado a Deus, procure a liderança da igreja. Com certeza Deus vai capacitar o pastor ou um dos obreiros para te dar a resposta adequada e correta para sanar sua dúvida e, pegando aqui o gancho da lição, né, irmãos? Colaborar para que nós possamos ter uma igreja cada dia mais edificada pela graça e pelos dons dados pelo Espírito Santo. E sejamos dispenseiros, né, irmãos? Busque os dons, lembrando que isso é uma responsabilidade, um privilégio, e que com os dons você com certeza vai ser muito útil na obra de Deus e vai ter prazer, o privilégio de ajudar a edificar essa tão grande obra. Amém? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. E, já que não temos nenhuma dúvida, vamos encerrar por aqui. Amém? E, irmãos, o próximo, daqui para frente, nós vamos assim, sempre obedecer, né, às determinações do governo, da liderança. Então, nós vamos sempre ser informados de quando as coisas vão voltar e como vão ser feitas. Então, fiquem atentos também aos avisos, aos anúncios, e se pudermos voltar presencialmente, faremos presencialmente, se não, irmãos, próximo domingo, mesmo horário, compartilhe o link com os irmãos antes, teremos aqui também mais uma escola dominical, que nós não podemos, irmãos, a igreja está de portas fechadas, mas ela não parou, a igreja não parou. Nós temos meios que o Senhor nos proporcionou para continuar caminhando, então vamos continuar caminhando, irmãos, não é o fato de não estarmos presencialmente no templo que vai fazer com que nós percamos o nosso desejo de fazer a obra de Deus, não. Vamos utilizar os recursos que nós temos e continuar sendo servos do Senhor Jesus Cristo e com desejo de fazer a obra. Reforçando, a igreja está fechada, mas a igreja não parou. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos e até mais tarde. Hoje também temos o culto, provavelmente live, às 18 horas. Venham e ouçam a palavra do Senhor. Participem lá, cliquem no link e sejam edificados pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Que vocês tenham todos um ótimo dia, um ótimo domingo, debaixo da graça e da potente mão do nosso Senhor Jesus. Antes de finalizar, só vou fazer uma oração. Peço que você feche os seus olhos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós aprendemos da tua santa e poderosa palavra aqui nesta manhã. Deus querido, aprendemos sobre os dons do Espírito Santo, sobre a responsabilidade, o privilégio e a graça que é termos e recebemos de Ti os dons do Espírito Santo. Que cada um de nós, Senhor, possamos não somente ser motivados a buscar os dons, mas que nós entendamos a responsabilidade e também, Senhor, sejamos motivados pelo Teu Espírito a fazer bom uso dos dons para a edificação da Tua igreja e a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Que esse ensinamento venha a dar frutos nos nossos corações, e que por meio disso nós possamos gerar frutos dentro da Tua igreja, Senhor, no meio daqueles com quem nós convivemos, que fazem parte do corpo de Cristo, mas também no meio da nossa família, no meio dos nossos conhecidos, nossos colegas, no meio no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós possamos, Senhor Deus, frutificar, para que o Teu nome seja glorificado por meio da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um dos irmãos, Senhor. Continue abençoando, dando graça, suprindo todas as necessidades, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço para a glória do Teu nome. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando e até o próximo domingo. Que Deus abençoe, irmãos.